Sabe aquele momento em que a vida parece estar travada, em que nada faz sentido, e você sente que já tentou de tudo? Foi exatamente assim que começou a minha virada. Eu estava sentado numa sala de espera há 3 horas, cansado, frustrado e com aquela sensação de que ninguém entendia o que eu estava passando, quando finalmente ouvi o médico dizer: "Seus exames estão normais, o problema está na sua cabeça." Algo dentro de mim quebrou. Naquele instante a raiva tomou conta. Como assim o problema estava na minha cabeça? Se eu sentia dor de verdade, cansaço de verdade, desânimo de verdade. Mas foi essa frase que mudou tudo. Porque no caminho de volta para casa ela começou a ecoar na minha mente. Quantos anos eu vinha esperando que alguém resolvesse a minha vida? Quantos remédios, quantas promessas, quantas desculpas. Sempre acreditando que a solução estava fora de mim. No outro, no emprego, no remédio, no destino. E foi ali, no silêncio daquele retorno para casa, que percebi. A única pessoa capaz de mudar minha história era eu. Cheguei em casa e encarei o espelho como quem encara um inimigo. Mas pela primeira vez vi alguém que precisava da minha ajuda. Não de pena, nem de crítica, mas de coragem. E naquele instante, decidi. Não vou mais esperar. Não vou mais culpar ninguém, nem as circunstâncias, nem o passado. A partir daquele dia, eu seria o protagonista da minha própria cura. E essa decisão mudou tudo. Naquela noite, eu quase desisti da ideia de mudar. Era mais fácil continuar do mesmo jeito, reclamando, culpando os outros, esperando um milagre. Mas algo dentro de mim não me deixava em paz. Eu sabia que, se não tomasse uma atitude agora, ia passar o resto da vida repetindo o mesmo ciclo: dor, frustração e arrependimento. Então decidi começar pequeno. O primeiro passo foi simples, mas assustador: acordar 1 hora mais cedo no dia seguinte. 1 hora só para mim. Não para trabalhar, não para resolver problemas, não para agradar ninguém. Apenas para estar comigo. Pode parecer pouco, mas para quem viveu anos se negligenciando, isso era um ato de coragem. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, o medo foi o primeiro a aparecer. Medo do silêncio, medo dos meus pensamentos, medo de descobrir verdades que eu evitava. Fiz um café, sentei na varanda e apenas respirei. Pela primeira vez em muito tempo não estava tentando ser produtivo. Só estava ali, presente, respirando e observando o dia nascer. E foi nesse momento que senti algo diferente. Uma calma que eu não sentia há anos. Uma presença, a minha própria presença. Foi ali que percebi o quanto eu tinha fugido de mim mesmo. Passei a vida correndo atrás de coisas para preencher o vazio. Trabalho, distrações, opiniões, expectativas. Sempre com medo de ficar sozinho com meus pensamentos, como se o silêncio fosse inimigo. Mas naquela manhã, o silêncio se tornou o meu melhor amigo. Eu descobri que dentro dele existia força, clareza, propósito. E mais, que eu tinha poder sobre minha própria mente, que as respostas que eu tanto buscava sempre estiveram ali, só precisavam de espaço para aparecer. A partir desse primeiro passo, tudo começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, não teve mágica, mas naquele simples gesto, acordar 1 hora mais cedo, eu provei para mim mesmo que ainda tinha controle. E quando você prova isso uma vez, nunca mais volta a ser o mesmo. Com o tempo, comecei a perceber um inimigo que eu nunca tinha notado. Minha própria voz interior. Aquela voz que criticava, que duvidava, que dizia que eu não era bom o bastante. Era como viver com um sabotador dentro da cabeça, alguém que estava sempre pronto para me puxar de volta para o chão toda vez que eu tentava me levantar. Quando eu fazia algo certo, ela dizia que era sorte. Quando errava, ela gritava que era incompetência. E o pior, eu acreditava em cada palavra. Um dia decidi encarar essa voz de frente. Peguei uma folha de papel e comecei a listar tudo o que eu dizia contra mim mesmo. Sou preguiçoso. Sou burro. Sou um fracasso. Ninguém me leva a sério. Quando terminei, contei 23 frases de autodestruição. 23 maneiras de me impedir de crescer. E ao olhar para aquela folha, senti algo que nunca tinha sentido: compaixão por mim. Não pena, mas compreensão. Eu percebi o quanto eu vinha me maltratando sem perceber, o quanto eu me tornara o meu próprio carrasco.
Foi ali que decidi mudar o tom da conversa dentro da minha cabeça. Cada vez que uma crítica aparecia, eu respondia com uma verdade nova. Não, eu não sou burro. Eu só estou aprendendo. Não, eu não sou preguiçoso. Eu só preciso de propósito. No começo, parecia ridículo falar comigo mesmo em voz alta, me defender das minhas próprias palavras. Mas era isso ou continuar sendo destruído por mim mesmo. E aos poucos essa prática começou a transformar tudo. Descobri que a mente acredita no que ouve repetidamente. Se você a alimenta com medo, ela vive em alerta. Se ela alimenta com força, ela responde com energia. E foi exatamente isso que aconteceu. A cada manhã, eu me levantava com uma frase positiva, não por otimismo vazio, mas como um treino mental. Hoje, eu escolho acreditar em mim. E quanto mais eu repetia, mais meu corpo respondia. Dormia melhor, tinha mais disposição, sentia uma leveza que há anos eu não conhecia. Percebi que minha mente podia ser tanto o meu veneno quanto o meu remédio, e que o poder de escolha sempre esteve comigo. Eu só não sabia como usar. Depois que comecei a mudar minha conversa interna, algo inesperado aconteceu. Meu corpo começou a reagir. Não era coincidência. Era como se cada pensamento tivesse um eco físico. Nos dias em que eu acordava repetindo "vai ser difícil, não vou aguentar", eu me sentia pesado, cansado, sem ânimo. Mas nos dias em que eu me levantava e dizia "hoje eu escolho fazer o meu melhor", meu corpo respondia com leveza, energia e clareza. Foi aí que entendi uma das maiores verdades da vida. O corpo escuta tudo o que a mente fala, e ele acredita. Decidi fazer um experimento comigo mesmo. Durante uma semana, todos os dias de manhã eu ficava 5 minutos em frente ao espelho, afirmando coisas boas sobre mim e sobre o dia que estava começando. Meu corpo está saudável e forte. Minha mente é clara e equilibrada. Eu mereço coisas boas. No início parecia estranho. Eu me sentia bobo, como se estivesse fingindo. Mas no terceiro dia comecei a sentir a diferença. Dormi melhor. Tinha mais disposição. As dores que me acompanhavam há meses começaram a desaparecer. Não era milagre. Era resposta. Meu corpo estava apenas reagindo às mensagens que eu enviava. A partir daí comecei a aplicar isso em tudo. Quando a ansiedade vinha, eu dizia: "Está tudo bem, eu estou seguro". Quando o medo aparecia, eu respondia: "Eu confio em mim". Quando o desânimo batia, eu lembrava: "Isso vai passar. Eu sou mais forte do que penso". E funcionava. Porque a mente, quando bem direcionada, se torna a maior ferramenta de cura que existe. Transformei minha rotina num ritual de autocuidado. Comecei a respirar fundo antes das refeições, caminhar todos os dias, dormir no horário certo, cuidar da minha casa como se fosse um templo. E quanto mais eu cuidava de mim, mais o mundo ao meu redor parecia responder. As pessoas notavam, minha energia mudava, e até as pequenas coisas começaram a dar certo. Foi quando percebi. O segredo nunca esteve fora. A verdadeira cura começa quando você se trata com amor, quando você para de esperar ser salvo e decide ser o seu próprio remédio. Hoje eu entendo que ser o meu próprio médico não significa rejeitar ajuda, mas assumir a responsabilidade pela minha própria vida. Significa parar de entregar meu poder nas mãos dos outros e começar a confiar em mim. Eu aprendi que ninguém vai me salvar, porque a pessoa que eu sempre estive esperando era eu mesmo. E essa é a descoberta mais libertadora que um ser humano pode ter. Não importa onde você esteja agora. Não importa o quanto a vida te feriu, o quanto te disseram que você não é capaz. A verdade é simples. Você pode recomeçar hoje. O poder que você procura está dentro de você, esperando apenas que você pare de fugir e olhe para dentro com coragem. O seu corpo está te ouvindo o tempo todo. Ele sente cada palavra, cada pensamento, cada emoção. Então fale com ele com amor. Alimente a sua mente com força, esperança e verdade. E veja o que acontece. Quando você muda a forma como se trata, o mundo muda a forma como te responde. Não espere o momento perfeito. Ele não existe. O momento é agora.
Olhe para o espelho e diga em voz alta: eu sou minha própria cura. Repita até acreditar, porque quando você acredita, tudo começa a mudar.